Está Bom para quem tem. atraindo São 4 aí. feriados em maio, um em cada semana. Socorro, Muito você bom. está... Olha, Madeu, em segunda, ou cai na segunda ou cai na quinta. Imagina, segunda ou quinta. 4 em maio. Oh, beleza. Ela está te expulsando ou atraindo, Ari? Ela está me atraindo. Atenção, a manchete da Socorro fala crise pesada no Irã, com a morte aí do primeiro-ministro, presidente. É o seguinte, vamos lá, Ari. Presidente do Irã morre em queda de helicóptero. País terá disputa pelo poder entre religiosos e militares. Briga de foice no escuro aí, hein, Socorro? Olha, Amadeu, o governo confirmou a morte de todas as pessoas que estavam a bordo do helicóptero que caiu ontem no nordeste do Irã. O Exército, hoje cedo, o Exército já encontrou os destroços do helicóptero que a gente vê no ar e também retirou todos os 8 corpos, incluindo do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e do ministro das Relações Exteriores. O governo informou que não houve necessidade de fazer exame de DNA, todos os corpos foram já identificados. O governo também informou que uma pessoa que estava a bordo do helicóptero, um imã, ele sobreviveu cerca de 1 hora após a queda do helicóptero e que ele ainda tentou fazer contato com o gabinete da presidência. O helicóptero caiu ontem no final do dia, em uma região bastante montanhosa, com forte nevoeiro, que dificultou a chegada das equipes de busca. A causa da queda está sendo identificada. O governo informou hoje que o funeral acontecerá amanhã, na terça-feira. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, decretou luto de 5 dias e confirmou o vice-presidente, Mohamed Mokber, como o presidente interino. Ele fica no poder até que as novas eleições sejam realizadas, o que deve acontecer pela lei do Irã em, no máximo, 50 dias. O presidente que morreu, Raisi, era um ultraconservador, era fiel ao líder supremo do Irã, e por isso, Amadeu, ele era visto como o provável sucessor do Ayatollah, que já tem 85 anos, que não goza de boa saúde, e essa era, até então, antes da morte, era a grande preocupação do Irã, quem será o sucessor do líder supremo, porque esse é realmente o líder supremo, é o chefe de Estado do Irã. E há especulações de que um filho do Ayatollah, do líder supremo, teria interesse na morte, estaria por trás, são especulações, que ele estaria por trás da morte do presidente, porque assim ele se livraria do rival, do concorrente, são especulações. Bem, reações no mundo inteiro, condolências do presidente brasileiro, da União Europeia, do presidente francês Emmanuel Macron, de grandes líderes mundiais deram condolência, bandeira meio mastro em vários países, como em Moscou, como em Beirute. Há também, Amadeu, muita gente chorando no Irã, a gente tem imagens aí, inclusive de Teherã, de muita gente chorando, muita gente nas ruas, nas praças, chorando a morte do líder, mas há também muita celebração, principalmente nas redes sociais, muito iraniano que mora no país ou que teve que deixar o país, que está celebrando a morte do que era chamado de o açougueiro de Teherã. O presidente que morreu, ele foi responsável pela morte e pela execução de milhares de pessoas. Então a gente vê aí ontem queima de fogos, isso aconteceu ontem à noite em Teherã. Hoje cedo uma pessoa saiu pelas ruas de uma cidade do Irã distribuindo doces e quando perguntaram por que você está distribuindo doces, ela disse, bem, nós sabemos o motivo. Tem muita gente dançando, tem muita gente que mora fora do Irã e não esconde, tem gente que postou foto com champanhe, com espumante na mão e disse, vamos celebrar a felicidade hoje juntos e mostrar ao mundo o quanto odiamos esse regime. Muita gente que foi para frente de embaixadas do Irã. Tem o caso de uma festa, abertura de champanhe, de espumante em frente à embaixada do Irã no Reino Unido, embaixada em Londres. E tem aí 2 filhas de uma mulher, a Minal, de 62 anos. Essa mulher morreu baleada pelas forças de segurança em protestos de 2022. Então, as 2 filhas
elas estão dançando, não são, essa é uma mãe e filha, esse é outro caso, mas tem 2 filhas que elas também dançam, elas comemoram, dizendo que a mãe morreu com 167 projéteis, isso aí, no corpo. Amadeu Irã é um dos campeões em execuções em todo o mundo. Segundo a Anistia Internacional, só no ano passado foram 853 pessoas executadas no Irã, quase sempre por enforcamento. Amadeu. Como é o nome do filho do Khamenei? Ai, Amadeu, me fugiu a memória agora. Bom, mas é o filho do Ayatollah Khamenei, que é o líder... Mohamed que é Desculpa. Bom, mas a gente pega já, a produção passa já o nome. Então, quer dizer, olha que Tá. negócio, o filho do Ayatollah, que é o líder religioso, o líder supremo, que é o pai de todos e tal, ele... O pessoal está suspeitando que foi o filho dele que teria mandado executar o presidente. Que clima, professor Vila! Olha, saber que o Irã, quando caiu o Reza Pahlavi, que governou muitas décadas o Irã, foi uma grande mobilização popular na segunda metade dos anos 70, no século passado. O mundo inteiro acompanhou aquelas grandes passeatas, tal. A queda do Reza Pahlavi e a proclamação da República, imaginava-se uma república democrática. Foi eleito um presidente diretamente, o Bani Sadr, alguém que tinha estudado na França, e então era possível que o Irã, portanto, manteria os valores modernos, entre aspas, chamados ocidentais, mas, ao mesmo tempo, a sua política econômica, interna, na região, seria de defesa dos interesses nacionais do Irã. Porém, não foi isso que aconteceu. O presidente teve pouco tempo depois de fugir do Irã, o Bani Sadr, se impôs uma ditadura religiosa que se mantém no poder desde então, e esse, o último presidente, é um dos últimos, claramente foi um perfil de ditador, de repressão, de violência, especialmente contra as mulheres e as minorias nacionais. É um governo terrorista que se envolve nos conflitos do Oriente Médio, apoiando grupos terroristas, conspira contra a paz, e tem essa oposição que consegue comemorar agora essa morte. Veja a que ponto chegamos, mas é a situação do Irã. Agora vai ser muito difícil, mesmo a médio prazo, que o Irã caminhe para a democracia, porque o poder religioso islâmico ultra-extremista, alicerçado com as forças armadas, oprimem o povo iraniano, pobre Irã. Mojtaba Khamenei. É o nome aí do filho do líder supremo. A gente tem a imagem dele aí. Brígida, por favor. Tá ele aí, ó. É esse aí, Guga. Diz que foi ele que arquitetou aí a morte do presidente. Pois é, ele é há anos já, né, o grande adversário do Raisi, aí, o que estava no avião, que morreu. Então ele é alguém visto como possível agora sucessor do pai. O Ayatollah Khamenei, que já tem 85 anos de idade, que já está na reta final ali dele, e tinha já essa rivalidade, portanto, entre o filho que nunca ocupou um cargo político, mas que era uma espécie de Carluxo, no sentido de que ele que tocava o gabinete do pai. Ele estava ali como alguém que ajudava o pai a formar o gabinete, a indicar pessoas. O Carluxo também fez isso aqui, mas ele não compunha, de fato, o governo. A área burocrática do governo, ele não assumiu nenhum cargo. Então, de certa maneira, ele é alguém que tem essa barreira de não ter essa experiência política, mas o filho do Ayatollah, enfim, e tem, claro, chances de se tornar agora o sucessor com a morte daquele que era o adversário dele para essa posição, mas tem um monte de teoria da conspiração já pipocando. Uma delas é essa: será que foi ele que mandou matar? Na internet agora está obviamente surgindo várias teorias, muita gente acreditando que rolou algum tipo de sabotagem, mas o governo do Irã até agora não levantou essa suspeita. Isso está partindo meramente de especulação de influenciador, até de jornalista ou de gente na internet. Mas você não vê nenhum governo ainda sustentando isso. Ari. Olha, não há nada tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais. A Socorro vai confirmar, mas haverá eleições daqui a menos de 2 meses. E há grupos ainda mais linha dura, ainda mais radicais,
do que o presidente que morreu, que era linha dura, né? Que era muito linha dura, que agora vão tentar o poder. A gente sabe que o Khamenei manipula essas eleições, mas esses grupos também são fiéis a ele, também são ligados a ele. E ainda mais conservadores e ainda mais radicais. Em um país que está com inflação lá em cima, com protestos cada vez maiores. Então, e é um país... As sanções americanas. Isso, e é um país, Socorro, muito belicista, talvez o mais aí do Oriente Médio, né? Os persas são muito belicistas. Então, esse caldo pode entornar ainda mais a depender do resultado dessa eleição. E há uma dúvida ainda, né? Se eles têm ou não elementos ou produtos químicos para fazer bombas, se eles têm ou se não têm. Enriquecido. É uma dúvida, né? O mundo tem dúvida se eles têm ou não capacidade de fazer uma bomba atômica. Fala, Apoliana. O conflito regional que a gente já está acompanhando entre Israel e a Palestina. Israel que deve muito bem aproveitar esse momento de fragilidade no Irã para algum tipo de investida. A Socorro lembrou das sanções dos Estados Unidos que podem aproveitar esse clima confuso no país, em que a teocracia, eu acho que, como sempre, vai falar mais alto, né? O Ari falou sobre a influência do Ayatollah no processo eleitoral. A questão do filho, pelo que eu já li, ele levaria o poder um pouco mais para o lado militar, não tão com burocracias dessa teocracia que já está imposta no país. Então, mudaria um pouco o cenário se fosse ele, e ele precisaria do apoio da Guarda Revolucionária também para poder chegar ao poder. Então, são dias um tanto complicados em meio a um conflito muito próximo que vai deixar o Irã aí em um clima muito nervoso. E um país que é embebido em óleo, né, em petróleo. Lá é petróleo mina. Daí a importância que ainda tem, além dessa questão nuclear e da bomba. Socorro, vamos para a manchete sobre a Corte de Haia? Vamos. Vamos lá, Ari. Crimes contra a humanidade. Procuradoria do Tribunal de Haia quer a prisão de líder do Hamas e de Benjamin Netanyahu. Socorro Sampaio. Pois é, Madeu, o que a gente viu aí na manchete é que o Tribunal Internacional está colocando aí na mesma lista, colocando na mesma balança o primeiro-ministro de Israel e líderes do Hamas, que é considerada uma organização terrorista. O procurador do Tribunal Internacional quer que a corte emita um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e para 3 líderes do Hamas. E o motivo, Amadeu, o mesmo crime, ou os mesmos crimes para os dois lados. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O procurador Karim Khan, que é um escocês, disse que, no caso de Israel, as acusações: matar deliberadamente os civis de fome, homicídio doloso, extermínio ou assassinato na faixa de Gaza. O procurador disse que Israel tem o direito de se defender, mas não isenta o Estado, e qualquer Estado, de cumprir a lei humanitária internacional. Já os líderes do Hamas, aí tem incluso o Yahya Sinwar, que é o grande líder do Hamas em Gaza, e Ismail Haniyeh, que é o chefe político do Hamas, e aí as acusações: extermínio, assassinato, estupro e outras formas de violência sexual, tomada de reféns e tortura. O que acontece agora? Os juízes do Tribunal Internacional vão decidir se vão emitir esse mandato, se há evidências para emitir, na verdade, os mandados. Isso pode levar semanas ou até meses. Bem, o ministro da Defesa de Israel, que está aí na lista, disse que comparar líderes de um país democrático com líderes de uma organização terrorista é uma distorção da